Quero que todos vocês saibam que estamos todos juntos agora no mesmo espírito. Amém? Certa vez Paulo disse: regozijo-me vendo a firmeza da vossa fé em espírito. Paulo não podia estar em todas as igrejas, mas via a firmeza de todas elas no espírito. E é uma alegria para mim, porque enquanto eu estou aqui, Deus está me dando uma visão de todos vocês juntos agora mesmo, como igreja, em um espírito mais do que nunca, porque este programa toda semana alcança mais e mais pessoas. E sabemos que muitas pessoas estão sendo abençoadas com a revelação de Jesus Cristo. E é o que precisamos, a revelação de Jesus Cristo. Sabe, para 7 igrejas, Jesus revelou-se a si mesmo em diferentes aspectos, com diferentes atributos, com diferentes aspectos da sua pessoa. Certo, para aquela igreja ele se revelou como aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Amém? Ele se revelou para outra como aquele que tem a espada na sua boca, se revelou também como o Amém, o fiel e verdadeiro, para outra igreja. Por isso, toda igreja precisa da revelação de Jesus Cristo toda semana. Amém? E quando vemos, recebemos vida. Como Jesus falou na oração sacerdotal, que eles te conheçam, Pai, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É a primeira vez que os dois nomes estão juntos, Jesus Cristo, saindo dos seus próprios lábios. E ele disse, te conhecer e conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Isso traz vida eterna. Amém? Glória a Deus. Queremos mais e mais a revelação do Senhor Jesus Cristo. Especialmente neste momento que estamos atravessando. Amém? Recentemente, eu falei com vocês sobre o assunto, sobre o cenáculo, onde Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. Vamos continuar e ver o que o Senhor tem para nós hoje, amém? E onde quer que entrar, falando do homem com o cântaro, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Amo isso. Mobilado e preparado, lembre-se disso. O Senhor está te levando a um lugar mobilado e preparado. Nós só devemos crer na obra concluída. Quando vemos a criação do homem, vemos que Deus fez Adão por último, de toda a criação. Depois a Bíblia diz que Deus descansou, e não descansou porque estava cansado. Amém, o Todo-Poderoso não dorme nem tosqueneja, ele não fica cansado nem se afadiga, mas ele descansou para admirar a sua obra concluída. É uma expressão de descansar na obra concluída. Amém? E o homem foi a última da sua criação. Por que ele fez isso? Para que o homem não participasse da criação e talvez ele recebesse glória por isso. Ele não tem parte nenhuma com a criação. Sua parte é só desfrutar da obra concluída. Amém? Adão só tinha que tirar uma maçã da árvore, ele só tinha que ir lá, pegar e tomar posse de tudo que já estava preparado para ele. Aqui temos a mesma coisa que o Senhor falou, ele te mostrará um cenáculo mobilado e preparado. Como no Antigo Testamento, Deus disse para Israel, vos levarei a uma terra onde comereis de vinhas que não plantastes, bebereis de poços que não cavastes, e morareis em casas que não construístes. Tudo baseado na obra de outro. Nós desfrutamos uma obra concluída. E essa é a nossa vida. Desfrutamos da obra concluída de Jesus Cristo. Perdão dos pecados, a herança dos santos e também a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, sua sabedoria, o seu favor, a sua unção, o precioso dom do Espírito Santo. Amém? Desfrutamos de tudo isso que somente reis e profetas desfrutavam no Antigo Testamento. E temos mais um detalhe, temos a unção do Espírito Santo. E essa é a nossa porção todo dia, todo santo dia. Amém? Temos um maravilhoso amigo conosco que nos dá direção. E vimos recentemente como ele nos guia passo a passo. Andamos de acordo com o Espírito. Amém? Andamos guiados pelo Espírito. Olha, este cenáculo, durante o tempo de Jesus, está no Monte Sião. Se você for a Israel, você pode ir a um lugar que eles dizem que é o cenáculo, é lógico que foi reconstruído. Mas ali por perto estava o cenáculo e é no Monte Sião. E isto é muito importante. Por quê? Porque o cenáculo, olha, está no segundo andar. E no Templo de Salomão havia uma verdade sobre o segundo andar. O lugar de descanso para o sacerdote. O lugar onde os sacerdotes
podiam descansar e também onde não pensavam mais no trabalho. Depois de um dia de muito trabalho, eles descansavam lá. É uma figura do descanso, entramos no descanso. E lá no cenáculo foi onde o Senhor celebrou a Páscoa, a última Páscoa antes de ser crucificado no madeiro. Amém, pelos nossos pecados. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Amém, que morreu pelos nossos pecados. Amém. E lá naquele segundo andar havia o cenáculo, uma figura do descanso. Ali o Senhor deu para a igreja pela primeira vez o que chamamos verdades para a igreja. E precisamos focar nisso. Os 4 capítulos que vemos no Evangelho de João falam sobre este momento da Páscoa, quando ele falou verdades para a igreja. A revelação desta maravilhosa organização, por falta de um termo melhor, deste maravilhoso organismo feito de judeus e gentios, um só homem. Este mistério oculto há tempos, a Igreja de Jesus Cristo. Mesmo que não estejamos congregando fisicamente, somos a igreja e somos a organização de maior sucesso, se posso falar assim, em todo o universo. De fato, o diabo tentou fazer da igreja um lugar religioso, mas a igreja é a organização de maior sucesso, sempre. Amém? O maior e o mais poderoso organismo eterno, eu posso falar isso. É uma organização eterna. Amém? E foi o sonho de Deus. Deus sonhou com isso. A igreja é tipificada como uma noiva, certo? A noiva de Cristo. Uma noiva não é uma esposa, você vai ver isso, que o homem fica mais alegre e mais romântico com a sua noiva do que a sua esposa. Ele tem que amar a sua esposa. Mas a Bíblia diz que Deus se alegra sobre nós, mas não como um marido com a esposa, porque às vezes tudo fica um pouco até mesmo rotineiro e esquecemos de amar as esposas no relacionamento de casamento. Mas o Senhor diz, eu me regozijo contigo como um noivo, com sua paixão viva, com muito amor pela noiva, como no dia do casamento. Assim me alegro contigo. Estou apaixonado por você. Isso não fica monótono. Eu te amo e me alegro contigo da mesma forma que um noivo se alegra com a sua noiva. Isso é incrível, não é? É assim que ele nos vê para sempre. Glória a Deus. E neste cenáculo, o Senhor Jesus fala verdades para a igreja. Agora, olha isso. A igreja, como um todo, tem se preocupado e até memorizado os 10 mandamentos, que é o Monte Sinai. Olha, o Monte Sinai é conhecido por ter as verdades da lei. Amém? Foi ali, a Bíblia diz, que Deus deu a lei para Israel. Ok? E aqui está o Monte Sinai. Depois temos o Monte Sião. Amém? Onde Jesus, em um outro monte, nos deu as verdades da igreja. Quem nós somos em Cristo? Ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quando você olha para uma videira, você olha para as uvas e como elas crescem num ramo da videira. A videira não tem um tronco. Quando ele disse, eu sou a videira e vós os ramos, ele não disse, eu sou o tronco. E você é como numa árvore, galhos que procedem do tronco. Não, uma videira é, na verdade, feita de galhos. Amém? Então é Jesus dizendo que nós estamos tão conectados que você sou eu e eu sou você. Amém? Estamos juntos na mesma vida, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma, poderia dizer, energia divina, que flui através de mim e flui em você. Como pode uma videira ser rica e os galhos serem pobres? Como pode a videira ser saudável e os ramos doentes? Como pode a videira estar cheia de paz? E a minha paz vos dou, ele disse, e a sua paz é incrível, amém? Como pode a videira ter paz e descansar e os ramos estarem preocupados com ansiedade? Amém? Não, eu sou a videira e vós sois os ramos. A única forma de impedir que a ceifa flua até os ramos é quando você amarra. Quando você fica estressado e você tenta fazer tudo sozinho em vez de descansar. Amém? Quando você abre mão, Deus segura. Quando você segura, Deus libera. Amém? Você não vai ter os dois ao mesmo tempo. Se você falar que consegue sozinho, Deus vai deixar você. Mas se você não consegue, entrega nas mãos de Deus. Amém? E verdades como esta no cenáculo. Amém? E a igreja se ocupou com verdades que vieram do Monte Sinai. Amém? No Monte Sinai, a lei exige, não matarás, não roubarás, mas no Monte Sião, no cenáculo, ela provê, tudo é provido, eu te dou o Espírito Santo.
o Consolador, o Paracleto, aquele que vai caminhar do seu lado para te ajudar e vai estar em você. Ele tem estado com vocês durante 3 anos e meio, vocês estão comigo. Amém? E ele tem estado com vocês. Ele está em mim, mas está com vocês. E com vocês ele fez aqueles milagres quando eu enviei 2 a 2. Vocês expulsaram demônios, limparam leprosos, de graça receberam, de graça deram. Mas agora, aquele que estava com vocês vai estar em vocês. Eu irei ao Pai, mas enviarei outro Consolador. Outro quer dizer que ele tem estado, aquele que anda ao nosso lado. Do lado, Cleto, ajuda. E ele diz, este Consolador, ajudador divino, outro Consolador, ele foi o primeiro. Amém, eu irei para o meu Pai e te darei outro Consolador, e ele estará com você. Não é incrível? Verdades como essas, amar uns aos outros, como eu vos amei, o novo mandamento. Devemos pregar sobre isso, e não pregar sobre a lei, porque quando você cumpre a nova aliança, você cumpre a lei, e mais do que isso. Amém? Mas o foco da igreja, infelizmente, tem sido mais sobre Monte Sinai, em vez do Monte Sião. Precisamos voltar ao Monte Sião, e o Monte Sião é a parte mais alta do grande Monte Moriá, certo? E bem ali, o Calvário é a parte mais alta, mas bem aqui está o Monte Sião, e a parte mais alta do Monte Sião é o cenáculo. E naquele cenáculo, depois que Jesus deu as verdades da igreja, ele foi mais alto, para talvez um lugar com algumas escadas, e fez a oração sacerdotal como se ele estivesse subindo para ir para o Pai. E nós sabemos o que ele pediu para o Pai, o que chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Amém? Então a igreja precisa focar mais nisso, no que aconteceu no cenáculo, como Jesus revelou o seu coração. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Amém? Porque tudo que o Pai me ensinou, eu vos faço conhecer. Amém? Que privilégio. Amém? Nós ainda o servimos, ainda somos servos do Senhor Jesus Cristo, mas ele nos chama de amigos. Amém? E ele nos revela a intimidade do seu coração. Glória ao nome de Jesus. Agora, vimos isso, a analogia que Deus me deu no começo deste ano. E essa mensagem é profética para o tempo que estamos vivendo, e o Senhor nos preparou com esta mensagem para o que estamos encontrando e vamos encontrar nos próximos dias. Amém? Mas ele já tem as 3 câmaras preparadas para nós. E eu falei dessas 3 no primeiro domingo deste ano, sem saber o que ia acontecer. Amém? Mas o Senhor sabia, mesmo eu tendo profetizado em 2018 sobre um tipo novo de vírus que ia confundir até a medicina, e eu não sabia sobre as provisões que Deus ia dar. Amém? Mas Deus também liberou uma nova onda de cura. E aqui estamos. Vamos ver isso de novo. O que o Senhor falou conosco no começo do ano. Vamos olhar um pouco o Templo de Salomão. Ok? Aqui estão as 3 câmaras. Você vê isso? Que estão do lado do prédio do templo. E o Senhor Jesus no cenáculo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei vos preparar lugar. Esta é a primeira menção do arrebatamento. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. Ele não disse, eu vou esperar o anticristo aparecer 7 anos e depois voltarei. Essa é a segunda vinda. Amém? Aqui não é segunda vinda. O arrebatamento não é segunda vinda. Amém? Na segunda vinda ele virá para Israel. É o dia da vingança do nosso Deus. Mas o arrebatamento é mencionado aqui pela primeira vez no cenáculo. Até aqui no cenáculo temos ensinamento sobre o arrebatamento. Ele disse, eu vou preparar lugar e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, nessas 3 câmaras, nos 3 andares, vemos coisas importantes. Vamos ver isso? Este é o primeiro andar, que eu já falei. O primeiro andar é onde guardavam o grão, o óleo e o vinho. E eu falei sobre o grão, o óleo e o vinho sendo a santa ceia, o grão e o vinho, e o óleo é o poder do Espírito Santo. Amém? E nós podemos usar isso hoje através da unção com o óleo. Amém? E a Bíblia diz, até mesmo no tempo de Jesus, não era só simbólico. A Bíblia diz que eles saíram na época de Jesus. Jesus estava com eles, mas eles saíram orando pelos enfermos e os curando, ungindo a todos com óleo. E depois de Jesus subir para estar com o Pai, a Bíblia fala sobre a igreja no livro de Tiago. Se alguém está enfermo, chame a liderança da igreja para orar por eles com o óleo da unção. Amém? A oração da fé levantará o enfermo. E olha isso, a unção com óleo é mencionada até mesmo na era da igreja primitiva. Amém? E este era o grão, o óleo e o vinho no primeiro andar. Mas perceba que no segundo andar ainda tinha o grão, vinho e o óleo. Onde vemos isso? Naquele cenáculo onde Jesus
celebrou a Páscoa com os seus discípulos, na noite em que foi traído. Amém? Ele instituiu a Santa Ceia naquela noite, no cenáculo. E mais uma vez vemos o grão e o vinho no cenáculo. Amém? E foi ali que pela primeira vez ele falou sobre: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Ah, eu amo essas duas palavras, por você. Não é para mim, não é para os anjos na glória, mas por você. Amém? O que você acha que isso significa? Que traz benefício para você fisicamente. Amém? Eu creio que ele estava falando da saúde, de longevidade. Amém? Porque tudo isso está incluso na obra de Jesus, como mencionado em Isaías 53 e Mateus 8,17. E também ali ele disse: tomai e bebei. Isto é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Quando ele fala nova aliança, o principal assunto da nova aliança é o contrário do Antigo Testamento, que diz: não vou inocentar o culpado, mas visitarei os seus pecados, as suas iniquidades até a terceira e quarta gerações. Certo? Era uma cláusula daquela lei da antiga aliança. Mas certa vez Jesus falou ao Pai, mesmo antes dele se tornar um bebê, ele disse ao Pai: eis que venho, nas páginas do livro está escrito sobre mim, para te agradar. Então ele veio para fazer a vontade do Pai, Hebreus 3. O próximo verso diz que ele veio para remover o primeiro e trazer o segundo. Removeu a antiga aliança e trouxe a nova aliança. Qual o principal tema da nova aliança? É isso: seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Deus não trata de você baseado no pecado. Deus trata com você baseado no fato de que você foi perdoado de todos os pecados. E ele pode tratar, pode ter tratamento, ele não vai te castigar a ti ou seu filho, ou te educar com acidentes ou enfermidades, mas ele vai disciplinar com a palavra, e às vezes com circunstâncias, mas não com acidentes, mas com circunstâncias. Amém? Talvez vai trazer uma frustração quando você ficar orgulhoso e não quer lidar com a soberba. Ele pode trazer situações onde você vai se sentir frustrado muitas vezes para te humilhar porque ele te ama. Amém? Então o Pai nos disciplina. Amém? Mas faz isso porque ele nos ama. Amém? E nós vemos o princípio da nova aliança, e você precisa entender isso. Ele diz: na nova aliança colocarei as minhas leis, não a lei do Antigo Testamento, mas as leis do Novo Testamento, as leis como amar uns aos outros, como eu vos amei. Amém? A antiga aliança é amar ao próximo como a ti mesmo, mas agora amamos uns aos outros como ele nos amou. Então preciso urgentemente descobrir o quanto ele me ama, para que eu possa te amar também. Amém? Amém? Mas não só isso, o novo mandamento é sobre fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele deu essas leis. A lei do Espírito de liberdade em Cristo Jesus escreveu nas nossas mentes e corações. E como ele faz isso? O verso seguinte diz: serei seu Deus e eles serão meu povo. Amém? Isso está na nova aliança: serei seu Deus. O que é isso? Se você estiver doente, eu serei sua cura. Eu serei seu Deus, porque você é meu povo. Se está sem dinheiro, amém? Eu serei seu Deus, seu provedor. Amém? Se você está cercado por inimigos, como agora mesmo, por esse Covid-19, Deus diz: eu te protegerei, eu vou te defender, eu serei seu protetor. Amém? O Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus Altíssimo é o nosso protetor. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém? Esta é a declaração. Ele vai escrever as leis no nosso coração, não precisamos perguntar. Amém? Porque ele nos fala sobre a sua vontade no nosso coração, e o Espírito Santo te faz ouvir a voz de Deus, sua direção. Então só escute o Espírito, amém? E a Bíblia diz que Deus é quem opera em você, tanto o querer te dar a vontade, como também o efetuar. Isso faz parte da nova aliança. E depois eu serei o seu Deus. Isso é algo sobrenatural nesta nova aliança. Quer dizer que ele vai agir de forma sobrenatural, porque você é parte do povo de Deus. E ainda diz que todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior. Todos me conhecerão, e essa palavra não precisa ensinar ninguém e não precisa falar um para o outro, mas vão conhecer o Senhor por experiências. Amém? Através de tribulações e através de anos e anos e anos de lições que devem ser aprendidas. Não, não, não. É uma outra palavra. Não tem que ser assim. Todos me conhecerão é a palavra oidá. Oidá é com intuito. Todos me conhecerão porque eu os amo. Porque Deus colocaria sua vontade no nosso coração? Porque ele quer ser o nosso Deus? Porque ele quer que o conheçamos de forma sobrenatural, intuitivamente, um conhecimento profundo, íntimo dele? Porque ele faz isso? Porque dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Aleluia!
sob a lei, Deus diz: eu não perdoarei os seus pecados. No Novo Testamento, Deus diz: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. E lembrar os pecados quer dizer: não me lembrarei para punir e visitar seus pecados. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Os nossos pecados foram perdoados, passado, presente e futuro, e nos alegramos sobre isso, e quanto sabemos disso, mais o amamos. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Amém? Glória a Deus. Então vemos no cenáculo, no segundo andar, um lugar de descanso. É o lugar do grão e do vinho. O grão e o vinho nunca nos deixa. Amém? Não saímos da Santa Ceia para chegar a uma nova dimensão. Sabe, até de ir além da Santa Ceia. Observamos a Santa Ceia a cada semestre, uma vez por ano. Não. O grão e o vinho permanecem conosco. Esta é a linguagem do amor de Deus. Ele disse todas as vezes que comerdes, comei em memória de mim. Quando você faz isso, você proclama a morte do Senhor até que ele venha. No Antigo Testamento, quando muitas vezes Israel sacrificava ao Senhor, com os inimigos vindo para atacar Israel, o profeta Samuel oferecia um cordeiro bem novo. Ele oferecia o cordeiro e o Senhor trovejava do céu e confundia todos os inimigos. Amém? E a Bíblia nos diz que quando proclamamos a morte do Senhor, algo poderoso acontece na sua vida. Amém. O Senhor te dá vitória sobre os inimigos. Amém. O Senhor provê para você. O Senhor responde do céu. O Deus de Israel te protegerá. Aleluia. Amém. Glória ao nome de Jesus. E olha, no cenáculo vemos as verdades do grão e do vinho, de proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E eu creio que durante esse tempo que estamos de quarentena, ficando em casa, com muitos lugares fechados, mas damos graças a Deus aqui pelos nossos líderes e oramos por eles para que Deus os dê sabedoria e também o Senhor possa protegê-los. Amém? Durante esse tempo e conceda até mais sabedoria para os dias que estão por vir. Amém? Muitas lutas virão, mas eu tenho uma palavra agora para você, crente em Jesus Cristo. Escute bem, tem uma palavra hoje para você. Escute bem, acompanhe tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, quando se vai do primeiro andar para o segundo andar, se usava a escada caracóis, aqui estão elas, certo? Tinha que subir, e lembra o que eu disse recentemente, e eu também falei, no primeiro culto do ano. As verdades das escadas caracóis são essas. Você ganha a maior altura em um menor tempo possível. Aleluia. Até mesmo no menor espaço. Amém? Às vezes parece que anda em círculos. Você acha que está andando em círculo. Isso me lembra daquele verso no Salmo 23. Amém? Ele me faz andar na vereda da justiça. Se olhar essa palavra vereda, no hebraico, é na verdade círculo. Certo? Por exemplo, se você leva uma ovelha ao monte, se você for diretamente até o topo, isso vai fazer que aquela ovelha fique cansada e afadigada e vai até mesmo perder as suas forças e elas vão se espalhar, mas um pastor que tem sabedoria faz de uma certa forma que as ovelhas nem percebem que estão subindo. Elas nem percebem que estão indo para o topo. Fazem tranquilamente. Como? Vão comendo, ele as alimenta e vai direcionando-as pela vereda da justiça que chamam de veredas circulares de justiça. Literalmente círculo de justiça, que eu creio que é uma verdade sobre a justiça. E quando as pessoas comem as verdades da justiça, elas conseguem subir, elas conseguem ir mais alto. Estão sendo exaltadas, amém? Estão subindo acima dos inimigos, acima dos desafios, acima de todos os obstáculos onde o ar é fresco e chegam ao topo e nem perceberam que elas estavam subindo, certo? Sem passar por todos estes estresses e cansaço, amém? Glória a Deus. É a mesma ideia aqui. Você vai subindo com este mesmo plano aqui, subindo as escadas caracóis, e parece que não vão chegar ao topo e todo mundo pensa o que vai acontecer no final desta crise. Não dá nem para ver a luz no final do túnel. Eu quero saber o que vai acontecer. Eles vão fazer uma vacina? O que vai acontecer? Meu amigo, não se preocupe de onde veio e para onde isso vai. Deus quer que você viva um dia de cada vez. Jesus disse que tem bastante provisão, tem bastante coisas, tem bastante sabedoria, bastante maná do céu, só para um dia de cada vez. Se você se preocupar e tentar usar o maná que Deus te dá hoje, amanhã, porque não vai haver graça, a graça que vem é somente para hoje. Somente a graça para hoje. Então precisamos aprender, como filhos de Deus, a viver pela fé. Precisamos viver o presente. Estou com os meus filhos, estou com a minha esposa,
Estou com este problema e tenho que viver o presente. Porque tudo isso vai passar. Olha, talvez ele nos colocou neste problema, mesmo este coronavírus não vindo de Deus. Amém? Deus não tem vírus no céu para te dar. Mas Deus pode usar tudo que o diabo traz e transformar aquilo para a sua glória. Amém? Glória a Deus, como eu já falei nas minhas mensagens, não estamos no dia da vingança ainda. Sim, tem um dia da vingança que virá, quando Deus vai julgar a terra. Mas ele não está julgando agora. Amém? E eu não quero com isso ficar gastando tempo com isso, porque tem muita gente com muitas opiniões sobre isso. Mas quero te dizer onde Jesus fechou o livro. Amém? Quando falou do ano aceitável do Senhor em Nazaré, na sinagoga. E quando chegou naquela parte que fala do dia da vingança do Senhor, o Senhor fechou o livro no ano aceitável do Senhor. E eu acho que onde o Senhor fechou o livro, devemos fechar o livro. Amém? O dia da vingança ainda não chegou, mas estamos perto do final. Estamos perto, glória a Deus. Ok, olha, então o grão e o vinho nunca vão nos deixar até no cenáculo. Amém? O lugar das verdades da igreja. Mas vamos para um lugar mais alto. Vimos recentemente que o primeiro andar era de 5 côvados de largura. Amém? E o segundo era de 6 côvados de largura. Amém? E depois, até o mais alto, o terceiro andar, era de 7, o número da perfeição, 7 côvados de largura. Então temos graça, que era para o homem, para servir a necessidade do homem, para que o homem pudesse se alimentar, até chegar à perfeição. O terceiro andar, que era de 7 côvados de largura, que era o terceiro andar. Amém? 5 côvados, 6 côvados, 7 côvados. Estamos sempre indo para um lugar mais amplo, um lugar mais rico, um lugar mais largo. Amém? Deus tirou Israel de um lugar de duplo estresse, dupla estreiteza, um lugar comprimido, é o que significa Egito, e Deus os levou para um lugar rico, um lugar que manava. Amém, leite e mel, aleluia. Ele está nos levando, e Ele não está nos levando de uma maneira que seja, sabe, de forma espetacular, como nós vimos algumas vezes, mas estamos indo sem perceber, vivendo um dia de cada vez. E olha, creia-me, você acha que está regredindo nesta época? Você acha que poderia estar fazendo mais no seu trabalho, na sua profissão nesta época? Você acha que podia fazer mais dinheiro nesta época, que podia ter conquistado muito mais? Você acha que está perdendo tempo? Mas se viver um dia de cada vez, você vai olhar para trás e vai ver que subiu. Você está indo cada vez mais alto, sem nem mesmo perceber. Glória a Deus. Amém. Vamos ver Atos 20 agora. Vamos ver as verdades sobre o terceiro andar agora. A parte mais alta daquelas câmaras. E no primeiro dia da semana. Perceba, o primeiro dia da semana era o domingo. Não foi no sábado. O sábado não é o primeiro dia da semana, ok? É o Shabat do judeu. Mas esse Shabat, certo? Termina a semana. Amém. O dia do Senhor é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Para dar um novo começo. É conhecido como oitavo dia, um novo começo, amém? E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, é interessante que Paulo estava aqui, e nós sabemos do detalhe da vida de Paulo, e eles também já sabiam na época, que ele foi o maior apóstolo que viveu. Ele foi levado ao terceiro céu, terceiro andar, amém? É a única vez que o terceiro céu é mencionado na palavra. E o que aprendemos? E no terceiro céu, ele ouviu palavras incríveis. Palavras, revelações que ele nem pôde falar. Grandes revelações que Deus não permitiu que ele compartilhasse, mas ele as recebeu e viu, porque a Bíblia diz que ele foi levado ao qual céu? Terceiro céu. Amém? A atmosfera que nós vemos é o primeiro céu. Amém? Onde estão as nuvens. Este é o primeiro céu. E logo depois disso, amém? O segundo céu, onde os principados e potestades, até os poderes das trevas, estão se movendo nesta dimensão. Mas depois disso, tem o terceiro céu. Amém? Onde o próprio Deus mora. Glória ao nome de Jesus. E por isso Deus levou Paulo lá. E Paulo viu tudo aquilo. Ele recebeu revelações incríveis que ele não pôde nem compartilhar às pessoas aqui da terra. Amém? Glória a Deus. O que ele pôde falar, ainda estamos tentando aprender. Amém? Ainda assim, ele fala algumas coisas que foi permitido falar. E dizer, ainda tenho coisas para falar, mas vocês não são capazes. Vocês são carnais, vocês são como crianças, não estão preparados para isso, amém? Até aquilo que ele falou, nós não entendemos. E ainda tem aquilo que ele ainda não pôde falar, amém? Então precisamos mergulhar nos ensinamentos de Paulo e estudar a Bíblia toda. A Bíblia toda foi inspirada por Deus. A Bíblia inteira é para o nosso benefício, amém?
para que o homem de Deus seja inteiramente e plenamente cheio, completo, perfeito, diz uma versão. Mas a Bíblia inteira não foi escrita por nós, mas para nós, para o nosso benefício. E as cartas de Paulo foram escritas diretamente a nós. Amém? Precisamos descobrir essas verdades dos ensinamentos de Paulo e dali podemos interpretar todas as escrituras corretamente. Amém? Tem uma palavra de Deus que diz que devemos trazer do velho por causa do novo. Precisamos extrair do velho os tesouros do velho por causa do novo. Amém? E eles se ajuntaram para partir o pão. Paulo estava lá, mas não foram ouvir Paulo. E Paulo ainda pregou. Imagina hoje falamos, venha ouvir fulano de tal. Um pastor muito famoso, conhecido internacionalmente. Amém? Mas naqueles dias, no domingo, eles se ajuntavam para partir o pão. E nos esquecemos disso. Era a coisa principal para a igreja. Se ajuntar para partir o pão. É a linguagem do amor de Deus, sabe? Se minha esposa não gosta de flores, ela gosta, sabe? Mas não se alegra tanto com flores. Ela gosta mais quando eu sou prático no meu amor, sabe? E eu preciso descobrir essa linguagem, amém? Eu não posso dar para ela no aniversário dela um micro-ondas se esta não é a sua linguagem de amor. Eu preciso entender que o amor não é a minha ideia, mas a pessoa amada precisa sentir amor com minha expressão. E Deus disse que esta é a sua linguagem de amor. Quando você faz isso, eu sinto que você se lembra de mim. Amém? Você declara a minha morte e eu não quero que você se esqueça disso. Amém? Deus diz, toda vez que você anuncia a morte do meu filho, isso também agrada o meu coração. Sabe de algo? Deus não vive restrito pelo tempo, como se Jesus tivesse morrido 2000 anos atrás. De acordo com o Pai, é como se ele tivesse acabado de morrer. É sempre novo com ele. O seu filho entregou a sua vida, entregou dizendo, para que o mundo saiba que eu amo meu Pai. E assim como meu Pai me deu mandamentos, assim também os dou. E ele disse que o Pai o ama, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. O Pai sempre amou Jesus, mas entregando a sua vida, o Pai teve uma nova importância. Olha, eu amo meu filho Justin, também minha filha Jessica, mas quando eles fazem algo especial para mim, amém? Porque eles me amam, eu me apaixono mais uma vez por eles novamente, mesmo sempre os amando. Não importa o que eles fazem, amém? E a Bíblia fala que quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, os céus se abriram sobre ele. A Bíblia diz que Deus abriu os céus sobre eles, eu amo isso, e disse, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, quando anunciamos a morte do Senhor, o Pai se agrada e o Pai se lembra de novo. Amém? A capacidade de nos lembrarmos veio do Senhor e Ele não se esquece, mas Ele ama ser relembrado. E por isso, nós temos fotos no nosso celular e tudo mais. Algumas são favoritas. Queremos olhar aquilo de novo e de novo. Mesmo a pessoa estando conosco, queremos olhar a foto dela de novo. Amém? Queremos nos lembrar. E também o Pai. Fomos feitos à sua imagem. Amém? E tudo tem a ver com o Senhor. Amém? O Pai o ama. Amém? O Pai também ama quando nós o fazemos lembrar de Jesus. Essa adoração é verdadeira. Sabe? Vamos a Deus muitas vezes falando só das nossas necessidades, que o Senhor resolva aquele problema, e até quando oramos por pessoas, ainda é de forma até mesmo egoísta, e tudo bem quando fazemos essa oração, mas tem uma expressão de louvor que é ir até Ele e falar do seu Filho, Jesus. Isso é adoração, e isso agrada ao Pai. Amém? Glória a Deus. E, no primeiro dia da semana, juntavam-se para partir o pão. E continua dizendo Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, e estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. No verso 8, havia muitas luzes no cenáculo, e Paulo pregou até a meia-noite. Isso me alegra muito, não sei por qual razão, glória a Deus. Paulo pregava muito, as suas mensagens eram longas, glória a Deus. Se você está inspirado, por que não? Se o Espírito Santo te inspira, vá em frente. Mas se não tem inspiração, então não demore, amém? Ele pregou até a meia-noite. Estamos agora na meia-noite. E por falar nisso, uma das nossas irmãs que estava no culto quando eu falei da Páscoa, essa irmã me ouviu falar que a Páscoa acontecia à meia-noite. Amém? O Senhor disse, eu passarei pela terra do Egito e quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. Então ela começou a pesquisar. O Espírito Santo falou com ela para pesquisar a palavra meia-noite. E olha isso, a palavra meia-noite tem noite. E noite em hebraico é a palavra Laila. Laila, sabe? Em Israel falam Laila Tov. Boa noite, certo? Laila vem da palavra Lu. Ok, Lu. Lu aparece somente nas escadas caracóis. E é usada aqui no Templo de Salomão, de andar para andar, você sobe as escadas caracóis. Amém?
Então, o que fazer quando é meia-noite? Na época escura das nossas vidas? Não sabemos o que está acontecendo? Só dê um passo de cada vez. Se você está deprimido, amém? Só faça aquilo que está na sua frente. Olhe para o Senhor e viva um dia cada vez. Não se preocupe com o amanhã. Não fique pensando e se isso e aquilo. Amém? Só viva um dia de cada vez. Quando o amanhã chegar, quando a semana que vem chegar, quando o próximo mês vier, a provisão, a graça e as bênçãos estarão lá. Amém? Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam. Este cenáculo não é o mesmo onde Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos na noite que foi traído. Amém? Aquele era no segundo andar, o lugar de descanso para os sacerdotes. Mas lembre-se que no Templo de Salomão, o terceiro andar é onde eles guardavam o ouro dos dízimos e também a prata. Aqui é um desenho do terceiro andar. Aqui é a parte mais alta de Êxodo 20, que era o terceiro andar. Em Atos fala que o jovem caiu. Do terceiro andar, a Bíblia diz, a câmara mais alta. O terceiro andar, que corresponde a do templo, viu isso? Tudo que está no Antigo Testamento não é só para preencher páginas. Está ali para nos instruir. Nós examinamos o Antigo para extrair os tesouros do Antigo por causa do Novo. Amém? O Antigo está no Novo. Espera um pouco. O Novo está no Antigo, oculto. O Antigo está no Novo, revelado. Amém? Glória a Deus. E aqui, este cenáculo é o mesmo lugar quando diz que os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste. Eles se reuniram antes, mas no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que, entrando eles, subiram ao cenáculo, onde eles habitavam, e foi onde o Espírito Santo veio. No 50º dia, que era o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Então não é só um lugar de prata e ouro, e os dízimos e também as primícias eram guardadas, mas é um lugar do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E não só isso. Os discípulos, em Atos 20, se ajuntaram para partir o pão. Amém? Então, olha, até no terceiro andar também temos o partir do pão. Isso nunca nos deixa. Amém? Deus quer que façamos isso constantemente. Eles se reuniram para partir o pão até no terceiro andar. No primeiro andar, eles guardavam o grão e o vinho. Vemos a Santa Ceia. E no segundo andar, vemos a Santa Ceia porque Jesus foi até o segundo andar para celebrar a Páscoa com os discípulos, onde ele instituiu um Novo Testamento, a Santa Ceia. Amém? Agora, no terceiro andar, em Atos 20, havia muitas luzes no cenáculo. O lugar onde o povo de Deus se reúne nunca é escuro. Tem sempre muitas luzes. Como em Israel. Olha esse verso aqui em Êxodo 10. Aqui diz que as trevas eram tão espessas que ninguém via um ao outro. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos, diga todos, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Obviamente, era luz sobrenatural. Se fosse natural, os egípcios também podiam prover para eles certos recursos para produzir luz. Uma lamparina, algo assim, mas eles não tinham luz. Não dava para acender nem um fósforo. Para acender as lâmpadas com óleo, eram trevas sobrenaturais. Assim como a luz nas habitações dos filhos de Israel era sobrenatural. É o que vemos nesses dias. Muitas luzes nessa escuridão. E olha isso, a luz nunca será tão percebida e necessária como ela deve ser do que agora nesse tempo de trevas. É o tempo de ver luz, até uma pequena luz num lugar grande. Como aqui, que eu estou sozinho com o meu cameraman. É uma irmã, amém, mas olha, se este lugar estiver escuro e colocar só uma luz, alguém que vem de fora vai poder ver essa luz. Amém? Então, vamos brilhar durante esse tempo, igreja. Você é a luz do mundo, uma cidade sobre um monte. Escute bem isso. Amém, glória a Deus. Voltando a Atos 20, agora o verso 9. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela. Olha, quando Deus menciona o nome tem um significado. Amém? Tem que ver o significado do nome. E o seu nome eu é sempre como eulogia. Eu é sempre bom. Como eulogia, no grego, é a palavra para bênção. Em hebraico é barak, em grego é eulogi. Certo? Bom, lodi. Falar de logos, logeio, logos. Bom falar. Se você falar bem de alguém, você está abençoando. Quando fala bem do corpo, você abençoa o seu corpo. Amém?
Quando fala bem dos filhos, você abençoa os seus filhos, e da mesma forma quando você fala mal, certo? Então, eulogi, infelizmente, essa palavra foi ligada a funeral, mas eulogi quer dizer bênçãos. Falar bem. Eutico, eu é bom, tico é fortuna, sorte. Olha, eu queria dar um nome a essa mensagem. Porque a igreja perdeu a sua boa sorte. Ok? Se você descobrir em qualquer lugar, em algum caso, que a igreja perdeu a sua boa sorte, temos que ver por quê. E essa história aqui nos mostra porque a Bíblia é sempre contemporânea. Ela não foi escrita 2000 anos atrás e só para aquela época, não. Fala conosco hoje porque não é como nenhum outro livro, é o sopro de Deus. E Deus é eterno. Amém? Tem valor para nós em qualquer época da nossa vida. Fala conosco agora. E por que a igreja perdeu a boa sorte? Aqui diz que era um jovem, ele era jovem. E o seu nome é Boa Sorte? Ele caiu no sono profundo enquanto quem pregava? Paulo, o apóstolo. A igreja caiu no sono enquanto Paulo prega. Este é o problema, a igreja se esqueceu. As verdades, as revelações paulinas, as chamamos. Que somos a justiça de Deus em Cristo. Que os nossos pecados já foram perdoados. Não estamos tentando ser perdoados, já somos perdoados. Em quem temos a redenção pelo sangue. E até o perdão dos pecados. Já temos. A palavra temos quer dizer tomemos posse. Amém? Vamos crer e tomar posse disso. Nós já temos o perdão dos pecados. Como fomos perdoados e quanto? De acordo com as riquezas da sua graça. É assim que fomos perdoados. O dia que você medir as riquezas da sua graça, você vai saber quanto fomos perdoados. Ninguém pode medir as riquezas da sua graça. Fomos perdoados não com mas fomos perdoados de acordo com as riquezas da sua graça. Aleluia! Amém. Boa pregação, pastor Prince. Aleluia. Deus te abençoe, irmão. Você é muito bonito. Aleluia. Olha, deixamos de lado as revelações paulinas. O dom da justiça. Até Pedro olhando para a cruz. Pedro, não se esqueça que viu muito de longe e talvez ele estava escondido, ele viu de longe, a Bíblia não fala isso, só diz que ele o negou, mas, obviamente, João estava lá. E mesmo tendo visto de longe, eles viram Jesus morrer na cruz, mas não tiveram a revelação que ele se tornou a oferta pelo pecado deles e que eles se tornaram a justiça de Deus em Cristo. Porque aprendemos recentemente em Romanos 4 que Cristo não podia ser ressurreto se nós não fomos declarados justos. Mas não tiveram a revelação da justiça. E o povo judeu, Paulo disse, sendo ignorantes da justiça divina, tentaram estabelecer a sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus. Ok? Não nos esqueçamos que a justiça é um presente. Amém? E essas revelações foram esquecidas. Os dons do Espírito Santo, o mistério da igreja agora revelado. A palavra mysterion, mistério no Novo Testamento é uma certa vez estava oculto, mas agora é revelado. É a palavra mistério. Mistério não é mais mistério. Mistério quer dizer uma vez foi oculto, mas agora é revelado o mistério da igreja, que estava oculto pelos séculos, amém? E agora é revelado a nós, amém? E tudo isso está nos escritos de Paulo, amém? E até Pedro fala que os ensinamentos de Paulo eram difíceis para entender, porque Pedro estava muito aprofundado na lei, ok? Mas ele estava aprendendo, ele aprendeu, amém? E também Paulo, que era fariseu dos fariseus, foi necessário uma pessoa que era legalista para pregar a graça. Minha esposa olhou para mim e disse, agora recentemente, eu sei porque Deus te mandou pregar a graça agora. Eu fiz uma declaração que era muito legalista. Ela disse, você pode ser um excelente policial. Então esta é a razão porque Deus me usa para pregar a graça. Glória a Deus. Ok, olha bem aqui. Ele caiu no sono profundo. Ele caiu em um sono profundo. A igreja também caiu em um sono profundo nos ensinamentos de Paulo. Ela não quer ouvir os ensinamentos de Paulo. E por isso estão assim no sono profundo. E a Bíblia diz, foi tomado de um sono profundo durante o extenso discurso de Paulo, e depois que ele caiu da janela, foi levantado morto. Ele caiu daquele lugar. Amém? A igreja caiu da graça. Caiu quer dizer que a graça é um lugar mais alto. Alguns acham que a graça é o começo, jardim de infância, o primeiro andar. E então você sobe e vai para o primário, e vai para o segundo grau, e depois para a universidade. Não, não, amigo. A graça é o lugar mais alto. Amém. Você começa com a graça e termina com a graça. Amém. Cair da graça quer dizer que você caiu de um lugar mais alto.
Olha esse púlpito aqui. Vamos dizer que é o propiciatório e os 2 querubins em cima dele. Sabe o que estava dentro da arca? 3 itens, um deles os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam na arca. E o pecado de Bet-Semes é que, em vez de se alegrar que o sangue estava no propiciatório, olha, o sangue é mais alto do que a lei, eles olharam dentro da arca e, para fazerem isso, tiveram que remover a graça. Tiveram que remover o propiciatório, o Kiporet, o lugar da expiação, o sangue. E quando olharam para a lei, o que tem muita gente fazendo, tentando trazer de volta a lei, sempre produz morte. E a morte veio à cidade ou ao vilarejo de Bet-Semes e muitos morreram. Até os principais morreram, os líderes morreram. Naquela cidade, a Bíblia diz que houve grande matança, porque olharam para a lei. Olha, o único lugar para a lei, Jesus disse, a tua lei está no meu coração. Amém? Tinha que estar dentro da arca, só Jesus pôde cumprir perfeitamente a lei. E nós nos alegramos com sangue no propiciatório, mas se voltarmos à lei, quando fazemos isso, caímos da graça, o lugar mais alto. Gálatas 5, verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, e diz que estáis separados de Cristo. Olha, eu te digo isso, eu não quero isso para mim. Se eu estou doente, eu quero Cristo, que é a minha saúde, minha cura. Quero estar junto dele. Amém? Se eu tenho algum tipo de vício destrutivo, que eu não consigo me livrar dele, se eu estou viciado em pecado e não consigo me livrar disso, Cristo é a minha santidade. Cristo é o poder que me santifica. Amém? Mas se eu estou separado de Cristo, esses pecados vão ficar em mim. Amém? Eu não quero estar separado de Cristo. Sabe? O pecado não é o problema. Não diz que o que nos separa de Cristo é o pecado. E porque você pecou, você caiu da graça. O pecado é ruim, somos contra o pecado. Mas este verso não declara isso. Está dizendo que você fica separado de Cristo? Quando você confia mais uma vez na lei, quando você tenta cumprir a lei, você faz tudo pela lei, ensinando a lei, tentando cumpri-la, e você fala às pessoas que você pode confiar no Senhor, mas você também tem que cumprir a lei, fazendo as pessoas caírem da graça. A cura é pela graça. A provisão é pela graça. Amém? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo é pela graça. Os dons do Espírito Santo são pela graça. E quando você volta para a lei, tudo isso para. Tudo fica parado na sua vida. Tudo isso para de manifestar. Quando Jesus caminhou pelas aldeias da Judéia, amém? Quando ele estava às margens do mar da Galileia, a Bíblia diz que a multidão tocava nele. Quer dizer que todos eram santos, eles recebiam. Todos que o tocavam eram curados. Pecadores tocavam nele, meu amigo. Amém? Aqueles que não cumpriam a lei perfeitamente tocavam nele. E todos receberam. Por quê? Porque não estavam separados de Cristo. Cristo estava com eles, mesmo sendo pecadores. Porque eles não olhavam para a lei, olhavam para Jesus. Talvez seja por isso que a igreja não vê resultados. E porque não vemos resultados, pensamos, precisamos aprender sobre a lei, temos que nos arrepender de não cumprir a lei, temos que voltar a ela. Colocamos o foco das pessoas nas suas ações, na sua obediência, em como eles cumpriram a lei ou como eles erraram, e quanto mais tentam isso, menos resultado vem. E quanto menos resultado, mais tentam cumprir a lei, e alguns deles estão fazendo isso com toda sinceridade, como eu fiz certa vez. A minha esposa disse, eu era o fariseu dos fariseus. Era muito ruim. Eu fazia de tudo. Era para confessar pecados, eu confessava todos os meus pecados e ficava pensando, por que ninguém confessa tanto pecado? Porque eu achava que a confissão de pecados era necessária para o perdão dos pecados, e isto é um outro ensinamento. Eu creio na confissão de pecados, mas não confesso para me tornar, eu confesso porque eu já sou. Glória a Deus. E te falo isso, a igreja errou e nós estamos tentando voltar à lei, e assim caímos ainda mais da graça. Amém? E todos os que tentam se justificar pela lei, separados estais de Cristo. Esse jovem, boa sorte, caiu porque a igreja perdeu boa sorte. Por quê? Porque caiu da graça. Ele caiu da graça por não ouvir a pregação de Paulo. Precisamos das revelações paulinas. A Bíblia toda é de Deus, não se esqueça. A Bíblia toda é para o nosso benefício. Mas as revelações paulinas são para nós diretamente. Amém?
Vamos voltar a Atos 20. Paulo descendo, ele estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e o comendo. Paulo desceu até aquele jovem e Paulo o abraçou. Olha, esta geração jovem é a nossa boa sorte. Amém? Estou falando profeticamente neste tão terrível momento que estamos vivendo. Os jovens que estão vindo para a igreja são o nosso Eutico, são a nossa boa sorte. Precisamos abraçá-los, não rejeitá-los. Precisamos abraçá-los, amém, demonstrar amor. E como abraçá-los? Abraçá-los com a revelação paulina. Paulo ressuscitou com um abraço. Lhe deu vida. O jeito de tirá-los desse sono profundo e eles não conseguem mais ver a revelação de Jesus Cristo. E não porque a luz não está brilhando. E não importa se o sol está forte lá fora ao meio-dia. Se você é cego, isso não diz nada para você. Certo? Se você está dormindo ou está morto, não importa a luz. Amém? Mas Deus está nos dando a revelação paulina. E você não pode receber só um pouco disso. Você deve ser abraçado com a revelação paulina. E vai te tirar da vida para a morte. Aleluia. E Paulo subiu com aquele jovem até o terceiro andar. Amém? E olha o que diz. Eles partiram o pão e comeram. Eu sempre falo para todos os meus pastores amigos, se fosse comigo, depois de ressuscitar alguém dos mortos, ia celebrar e depois íamos para casa. Certo? Esquece a Santa Ceia. Certo? Mas olha isso, como a Santa Ceia era importante para Paulo. Amém? Mesmo tendo ressuscitado alguém dos mortos, o que eles fizeram? Eles subiram do lugar onde tinha caído e participaram da Santa Ceia. Aleluia! Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Então não fique assentado em uma cerca. O problema daquele jovem foi, além de dormir, porque se ele tivesse dentro do cenáculo, ele ia cair, não ia ter problema. Certo? Mas estava sentado na janela. Alguns dizem, eu gosto da igreja, eu vou checar essa igreja, eu vou ver aquele ministério. Eu vou ficar assistindo a televisão e ficar vendo aqui alguns pastores pregando, sabe? E eu vou ficar pesquisando e ver aquilo que eu gosto. Não, se comprometa com algo. Amém? Se você tem uma igreja, seja fiel à igreja e escute o seu pastor. Amém? E não caia no sono. Amém? Com todos os pratos que são oferecidos lá fora, nós podemos comer um pouco aqui ou um pouco ali e ainda continuar com fome e não sermos nutridos. Amém? Seja fiel à sua igreja e escute a palavra do pastor. E a Bíblia diz que Paulo ainda pregou muito. Ele tinha pregado até meia-noite e depois disso, ele ainda falou muito até a alvorada. Então, pastor, o quanto tempo precisamos para ter revelação paulina? Até a alvorada. E a alvorada está chegando, meu amigo. Amém, a alvorada está chegando. No final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias diz, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Amém? Isso é para Israel. Para Israel, ele é o sol que virá. Ele virá como o sol. E isso é mais tarde. Mas para a igreja, no livro do Apocalipse, ele vem como a estrela da manhã. Ele mesmo disse, eu, Jesus, sou a resplandecente estrela da manhã. Essa resplandecente estrela, para vê-la, tem que acordar às 4 ou 5 da manhã para ver essa estrela resplandecente. Essa é a estrela da manhã, quando ainda está escuro. E Jesus virá de novo. Ele virá como a estrela da manhã. Aleluia! Ele virá brilhando, resplandecendo nas trevas. Amém? Ele virá para a igreja primeiro. É o arrebatamento. E então, quando a alvorada chega, até chegar ao meio-dia, então ele virá para Israel. E a Bíblia diz, como o sol da justiça, com cura nas suas asas. Aleluia! E Paulo pregou até a alvorada. A alvorada está vindo. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Aleluia! Obrigado, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amigo, olha bem isso. Eu acho que é muito importante sempre nos lembrarmos que nós somos o povo da nova aliança. Amém? Estamos no Monte Sião e não no Monte Sinai. Amém? Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, foi no dia de Pentecostes, Shavuot. Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. Quando Deus deu no dia de Pentecostes, e Deus esperou para que se cumprisse o dia de Pentecostes. Deus deu o Espírito, e o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas.
E isso nos mostra que a letra mata a letra da lei, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Onde, então, que a letra matou? No Monte Sinai. Onde o Espírito vivificou? No Monte Sião. Precisamos passar mais tempo nas verdades da igreja. Amém? As verdades da nova aliança, no cenáculo. Amém? Estude isso. Amém? Faça uma série disso, pastores. Glória a Deus. Amém? Foque nisso e veja a diferença entre o novo e o antigo. Amém? Você não vai perder o antigo. Não vai perder a antiga. Você vai extrair tesouros do antigo por causa do novo. Amém? Talvez podemos olhar para as nossas vidas e ver que estamos à meia-noite. É meia-noite, a alvorada está chegando. Parece que não tem nenhuma luz no final do túnel, mas aprendemos do Senhor a dar um passo de cada vez, como ovelhas que caminhavam na vereda da justiça. Sabe, a Galileia é chamada Galileia. Jesus fez a maior parte dos milagres na Galileia. E a Bíblia diz que ele andou em um círculo. Literalmente, ele rodeou a Galileia. Em um círculo, ele circulou ali, ao redor e ao redor, fazendo o bem, curando a todos. Diga a todos, curando a todos que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus Nazareno e ele foi. Não temos que nos preocupar com o final. Olha, quando você está subindo aquelas escadas, você não vê o final. Certo? Amém? Mas você dá um passo de cada vez. Se Deus falar, faça isso, faça. Se Deus mandar descansar, descanse. Se Deus mandar, passe tempo com a esposa, faça. Amém? Se Deus mandar, medita mais na palavra. Escute o pastor Prince, glória a Deus. Tem outros pregadores também, mas eu sei o que eu falo, amém? Você então tem que dar um passo de cada vez. E quando você vê, dando um passo de cada vez, você está subindo, indo mais alto. Você vai dar passos firmes para cima. Amém? E você vai subir mais alto e mais alto. Amém? E você vai ver que você está num lugar mais largo. Amém? É o mesmo para as provisões. Deus proverá para você. E você vai ver que esta provisão é maior do que o que você tinha antes. Amém? Você não vai ficar no mesmo lugar. Você vai sair de 5 côvados e você vai para um lugar mais amplo. Olha, acontece sem nenhum esforço, você vai ver. É somente obedecer um passo de cada vez. Amém? Espero que tenha sido abençoado e eu quero orar por você agora em nome de Jesus. E eu creio que o Deus do céu, o Pai do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, uma revelação paulina. Amém? Eu digo Deus do céu, mas na verdade é o nosso Pai, o nosso Pai celestial. Amém? Sim, ele é o El Shaddai. No Antigo Testamento vemos isso. E precisamos aprender esses nomes. Eles são de benefício e de grande valor para nós. Yahvé, Yud-Hei, Vav-Hei, El Shaddai, El Elyon, Deus Altíssimo. Amém? E todos os nomes conjuntos de Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafá, aquele que te cura. Tudo isso pertence a uma pessoa que Jesus disse no cenáculo, quando ele foi para um lugar onde havia umas escadas e ele fez aquela oração linda, que é a oração sacerdotal, e disse: Pai, eu revelei para eles, os meus discípulos, o teu nome, para que o amor com o qual tu me amaste esteja neles. Perceba, ele o chama de Pai. Quando declaramos Pai para o nosso povo e falamos Pai para ele, e meditamos neste nome, Pai, sentimos o amor com o qual o Pai o amou. Vamos senti-lo e vai estar em nós. Foi também nesta oração que Jesus falou para que eles conheçam que tu amaste a eles, assim como tu me amas. Percebeu? Assim como? Igual? Para que eles saibam que tu os ama assim como tu me amas. Mas não só isso, a proteção no nome do Pai. Ele disse: guarda-os pelo teu nome. Estão no mundo, mas não são do mundo. E oro, Pai, para que os santifiques pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. E guarda-os pelo teu nome de todo mal. Eu oro para que, não que o Senhor os tire do mundo, mas que os guardes do maligno e do mundo. Amém? Ele disse isso. Guarda-os pelo teu nome. Então o nome Pai é para a proteção. Pastores e líderes, declarem este Pai. Olha, pode impressionar algumas pessoas dizendo El Elyon, isso tudo é bom. Como eu disse, é de grande benefício para nós. Mas o nome que Jesus veio revelar acima de todo outro nome é o nome Pai, uma revelação paulina. Abba, Pai, clamamos Abba, Pai. Amém? É a melhor oração.
Às vezes não sabemos nem orar e só falamos Abba, Pai. E Deus vai ouvir tudo isso. Amém. E Deus vai responder à proteção neste nome. Olha, o livro do Apocalipse fala de 144 mil judeus, evangelistas judeus, imaginem. 144 mil Billy Grahams pregando o evangelho de Jesus Cristo. Esses são judeus, evangelistas, que vão pregar no Antigo Testamento, revelando as verdades e os tesouros do Antigo Testamento, por causa do novo que eles vão ter agora. Amém? E a Bíblia diz que nenhum deles vai morrer pelas mãos do anticristo, nenhum deles vai sofrer com praga, nenhum deles vai ser ferido ou torturado. Certo? Nos dias de tribulação. Olha, qual o segredo? Depois eles vão ser arrebatados também e vão ser levados até o Monte Sião, a Bíblia diz. Eles têm o nome do Pai nas suas testas. De fato, antes disso, Deus disse, sela, falando ao anjo, sela todos esses 144 mil. Mas que selo é este? Ezequiel menciona um selo antes do julgamento vir sobre Israel. Certo, a Babilônia ia atacar Israel. Amém. Deus disse, sela aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações de Israel. Aqueles que amam a Deus. Até no Antigo Testamento Deus falou para selá-los. E a Bíblia diz que eles colocaram um sinal nas suas testas. E se olhar a palavra sinal no hebraico, é a palavra tav. Tav, naquela época, era escrita dessa forma. Uma cruz. Hoje é um quadrado, sem aquela linha horizontal. Mas, naquela época de então, tav era cruz. Deus falou, coloque uma cruz em cada testa. Quem tem a mentalidade de cruz, quando a praga vier sobre a terra, quando o mal vier sobre a terra, quando a espada devorar a terra, eles não serão feridos, não serão destruídos. O mesmo para os 144 mil judeus evangelistas no livro do Apocalipse, ainda no futuro. Amém. Nós vamos estar no céu, mas podemos também aprender com isso. Como foram selados? Com o nome do Pai nas suas testas. Quer dizer que tinham a mentalidade do Pai. Eles tinham a mentalidade de Abba. Iam a ele dizendo, Abba. Amém? Os judeus conhecem bem o nome de Deus. São judeus. Mas olha, eles têm que ter o Pai nas suas mentes. E o Pai é o selo que os protegerá de todo o mal, de toda a praga, de todo o poder das trevas que vai atacar Israel naquela época. Eles serão protegidos. E você também, meu amigo. Olha, amo você e aguardamos com expectativa por aquilo que Deus tem para nós. Algo profético. Continue assistindo, ok? Glória ao nome de Jesus. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que todos que estão assistindo aqui não caiam da graça. Em vez disso, Pai, vamos celebrar aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Diga agora, Pai, eu te agradeço que tu perdoaste os meus pecados, passado, presente e futuro. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor o ressuscitou dos mortos quando eu fui declarado justo. Obrigado, Deus Pai, porque estou em Cristo, a tua mão direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, acima de todo nome que se nomeia até o Covid-19. Amém. E também de todo nome que se pode nomear até no mundo por vir. Obrigado, Deus Pai, que eu sou protegido e guardado em Cristo, a tua mão direita. Muito amado e favorecido. Amém, em nome de Jesus. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e tua casa. Faça essa oração comigo agora. Pai Celestial, eu te agradeço. Amém. Faça essa oração agora se você quer que Jesus Cristo entre na sua vida e para receber perdão dos pecados e vida eterna. Que se o seu coração parar de bater, você sabe que seus pecados foram perdoados. Você vai saber que está indo para o céu. Faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E te agradeço porque Cristo morreu pelos meus pecados. E Ele ressuscitou dos mortos quando fui declarado justo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu te agradeço porque agora eu sou teu filho e tu és o meu Pai. Meu paizinho querido. Obrigado, Pai, porque eu não temerei o amanhã. Não vou me preocupar com nada, porque tu cuidas de mim. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, meu amigo, eu declaro agora a você a liberdade de preocupação, ansiedade e ansiedade de não ter o suficiente. Eu declaro alegria. Eu profetizo liberdade. Em nome de Jesus, para todos que estão assistindo isso agora mesmo e estão preocupados com as suas finanças,
e preocupado com medo de perder o seu trabalho ou até mesmo já estão desempregados e não ter o que prover para a sua família, eu declaro alegria a ti. Amém. Os seus melhores dias estão adiante. Não diga o contrário, porque a Bíblia diz que aquele quer viver uma vida longa, mesmo que tudo pareça mal agora, parecem dias maus, mas você vai ver bons dias. Guarda a língua do mal, amém? Não fale algo mal. Diga, meu Deus proverá para mim, em nome de Jesus. Eu declaro libertação em nome de Jesus. De todo medo, preocupação e ansiedade sobre o amanhã, sobre não ter o bastante, sobre como eu vou prover para a minha família, eu declaro libertação para tudo isso, em nome de Jesus. E declaro a cura, vida e paz, shalom, na sua mente, nas suas emoções, em nome de Jesus. Receba agora. Deus vai cuidar de você. Se Ele cuida das aves do céu, não tem armazém e nem juntam em celeiros. Não tendes mais valor do que as aves do céu, que nem sabem que tem o coronavírus por aí. Amigo, Deus vai cuidar de você. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça, a justiça dele, não a sua, e isso é um dom. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe. Até a próxima. Eu te amo. Em nome de Jesus. Até mais. Olhe para Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.